Oi, como você está? Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo desse canal. Hoje eu vou apresentar a você os temas de filosofia que mais apareceram na prova do Enem, para que você consiga se preparar de uma maneira melhor, de uma maneira mais direta, sem desperdiçar tanto tempo. A filosofia ela pode ser estudada de diferentes maneiras. Duas maneiras básicas de separar as áreas da filosofia é uma maneira a partir de suas próprias áreas, ou seja, dos problemas que são pesquisados e tentados responder, que é a ética, a política, a metafísica e a epistemologia, ou seja, sobre o conhecimento, o problema do ser, a estrutura do ser, política, né, a ciência da cidade, ciência da polis, e também tem a maneira de separar a filosofia através dos seus períodos históricos, que é geralmente a maneira mais comum com que a filosofia é abordada. Então a gente tem a filosofia antiga, a filosofia medieval, a moderna e a contemporânea, são 4 períodos. A prova do Enem se subdivide por esses meios. Então vamos ver aqui, a partir dessa divisão histórica, o que mais aparece. Isso aqui foi o que eu consegui coletar lendo as provas do Enem, pegando questão por questão, mas não significa que vai haver uma repetição disso, mas que se você estudar isso, se aparecer, você vai estar preparado. Então, temas que mais aparecem: questionamento, questões sobre como se dá a passagem do mito para a filosofia, ou qual é a diferença entre mito e filosofia. Mas o que mais aparece nessas provas quando se trata de filosofia antiga é Sócrates, Platão, Aristóteles e helenismo. O helenismo é a partir de suas escolas, o epicurismo, o estoicismo e o ceticismo. Quando aparece algum pré-socrático, aparece aí o Tales de Mileto ou o Parmênides e Heráclito, que foi o primeiro grande debate que houve na filosofia sobre a questão do ser, sobre o devir e o ser estático de Parmênides. Então, se você estudar esses pontos, esses tópicos aqui, a partir do ponto de vista da filosofia antiga, você vai estar bem preparado para responder essas questões. Lembrando que a maioria desses temas que eu vou falar aqui já tem vídeo no canal disponível para que você possa assistir e se preparar bem. Outro período da filosofia que aparece na prova do Enem é o período medieval. Mas o período medieval não aparece tanto assim, apesar de ter uma importância grande, relevante para a filosofia, para a história da filosofia, afinal foram 1000 anos de período medieval, mas quando aparece no Enem, aparece o Tomás de Aquino e o Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, e eles são representantes da patrística e da escolástica. E esses filósofos, eles aparecem, eu poderia dizer, para responder questões de metafísica, questões sobre a origem do conhecimento, se a gente fosse ver como a filosofia se divide a partir a partir dos seus problemas, como eu falei no primeiro slide. E finalmente a gente chega na filosofia moderna, que é um período histórico muito relevante para a filosofia no Enem, porque as questões de política e ética são a que tem maior relevância no Enem quando se trata de filosofia. E aí a gente fala disso a partir dos contratualistas, do Hobbes, Locke e Rousseau, também do Montesquieu, sobre os espíritos das leis, o Voltaire. Quando a gente pensa em teoria do conhecimento, a gente vem para David Hume e Kant. E, claro, o Descartes, quando se pensa em renascimento filosófico junto com a ciência moderna. O Descartes é um dos filósofos que mais aparece no Enem, é o filósofo que mais aparece no Enem, e o iluminismo também é uma parte muito importante que você precisa estudar. E a gente chega na filosofia contemporânea com movimentos e pensadores filósofos que são importantíssimos. Filósofos mais importantes do período contemporâneo e que aparecem no Enem: Hegel, Marx, Nietzsche, Hannah Arendt e Foucault. E claro, os filósofos também da escola de Frankfurt: Adorno, Max Horkheimer, Habermas
são os que mais aparecem no Enem. Existem outros tantos pensadores da escola de Frankfurt, mas quando a gente pensa em Enem, são esses que são mais relevantes. Claro, tem o movimento existencialista, que aqui é representado por Jean-Paul Sartre, e também tem o Adam Smith. Mas quando a gente pensa agora como a filosofia pode ser dividida a partir dos seus problemas, a gente vem pensar em ética. E eu fiz essas duas divisões para mostrar aqui também a você que ética e política são importantíssimos para a filosofia no Enem e quais são os pensadores que aparecem para falar sobre ética no Enem que vocês precisam e que você precisa estudar, e os pensadores que aparecem em política que você precisa estudar. Também as outras áreas, mas essas duas eu faria 80% do meu esforço para estudar ética e política para poder me preparar para o Enem bem. Então, primeiro, existem várias definições de ética e cultura a partir de várias visões e filósofos diferentes, e isso é cobrado. Ou seja, a visão de ética para fulano ou para ciclano, a visão de ética para Descartes, a visão de ética para Nietzsche, sabe? E aí é uma questão mais geral, mais abrangente, que muitas vezes não cobra um filósofo específico, mas uma compreensão geral. Mas quando se pensa em ética, claramente se cobra muito Aristóteles, muito Kant e muito Epicuro. Epicuro a gente sabe que é um filósofo do período antigo. Kant a gente sabe que é moderno e Aristóteles é antigo. Aristóteles com a ética e com a política está sempre lá constantemente. Mas aí também o Santo Agostinho aparece, o Nietzsche aparece, o Descartes aparece quando se pensa em política, e o Foucault também. Eu indico que você estude Kant, Aristóteles e Epicuro, e essas definições gerais de ética. Claro, aparecem outros filósofos, sempre aparece um filósofo novo, mas aqui eu estou mostrando a vocês os filósofos que mais apareceram. E em política, que tem mais questões ainda que ética, aparece essa gama aí de filósofos. E novamente, eu repeti aqui porque eles aparecem em várias sessões. O Aristóteles com a Ética Nicômaco e com o seu livro sobre política também. O Platão aparece em questões sobre política porque escreveu a República, que é um livro que fala sobre a cidade perfeita, como é que seria a cidade mais adequada. E tem o Maquiavel com o Príncipe, o Kant. Hannah Arendt aparece umas 5, 6 questões já, pelas minhas contas. Montesquieu, o Espírito das Leis, Kant, e aqui a gente tem os contratualistas, né? O Hobbes, o Locke, o Rousseau. Tem a escola de Frankfurt, representada por Adorno, Horkheimer, apareceram. O Tomás de Aquino, apesar de ser um filósofo muito que pode ser explorado através da dicotomia entre razão e fé, também tem textos que falam sobre política. Tem o Rawls, que é um pensador contratualista contemporâneo, mais ou menos, e tem questões gerais sobre a justiça. Então, ética e política são áreas da filosofia que são extremamente relevantes para você que quer fazer o Enem. Seu esforço para essas áreas deveria girar em torno de 80% ou mais, porque mais da metade da prova de filosofia no Enem é sobre política e ética. E aí, quando se pensa em metafísica, né, questões sobre o ser, questões sobre a estrutura da realidade, a gente tem esses filósofos mais padrões. Platão, quando o problema é entre ideia, forma, eidos e sensibilidade, entre corpo e forma. E também tem o Parmênides, Heráclito, que é com a questão do devir, o Tomás de Aquino e o Santo Agostinho, ou o Agostinho de Hipona, que é sobre a relação entre fé e razão. Tem vídeo aqui no canal sobre todos eles. Eu ponho na descrição para vocês poderem ver. E quando a gente pensa em epistemologia, que é uma teoria do conhecimento, sabe? Qual a origem do conhecimento? O conhecimento é inato, ou seja, ele é racional, ou o conhecimento é empírico. É como se adquire conhecimento, como a gente sabe se o que a gente aprende é verdade ou não. Então é nessa área. E aí,
Outra vez a gente tem o Descartes, que é extremamente importante. Descartes precisa aparecer nos seus estudos. O Hume e o Kant também são extremamente relevantes. Kant também aparece muito no Enem, então vale a pena dar uma estudada sobre Kant, estudar o que foi a Revolução Científica, e o Pirro sobre o ceticismo aparece também, mas eu daria importância a esses três aqui: Descartes, Hume e Kant, quando for estudar epistemologia. Você escolhe como você vai estudar, se você vai estudar a partir do ponto de vista histórico, ou seja, filosofia moderna, contemporânea, antiga ou medieval, ou você pode estudar sim pelos problemas. Se você tem alguma dúvida, você deixa o seu comentário na seção de comentários. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a se preparar melhor. Eu mostrei aqui duas maneiras de se dividir a filosofia e como na prova do Enem esses pensadores aparecem de acordo com essa divisão que eu fiz aqui rapidamente. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou e vai melhorar agora a sua maneira de estudar, se concentre em ética e política aí, que vai ajudar muito. Deixe um gostei no vídeo, porque assim você vai continuar recebendo material de qualidade para se preparar. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Eu espero que você tenha aproveitado. Aproveita e dá uma olhada nesses vídeos aqui ao lado, porque eles podem te ajudar ainda mais. Já que esse vídeo te ajudou de alguma maneira, deixa um gostei aqui para você receber ainda mais conteúdos como esse. Abraços e até o nosso próximo encontro.